Agora vamos chegar, então, nos ismos, tá? Nos ismos. E aí tem vários, né? Você tem o sexismo, você tem o racismo, né? Você tem a homofobia. Então, veja, o que os psicólogos fazem sociais? Eles estudam as relações sociais. Um aspecto das relações sociais é o gênero. Um aspecto das relações sociais é a classe. Um aspecto das relações sociais é a raça e etnia. Tá? Então, gênero, raça e classe classificam, hierarquizam, localizam, subjetivam as pessoas na vida social. Tá? Então, eles são marcadores poderosos por causa disso, né? Agora, e essa turma aqui, esses ismos aqui? Sexismo, racismo, homofobia não é isso, mas vamos fingir que é. Eles são o quê? Fala assim, o racismo é uma ideologia. Muito pouco pra gente, né? Acordar um sábado de manhã, pô, vir aqui falar que racismo é só ideologia, esse assunto chato. Não é só ideologia. O racismo é uma ideologia. Ai, que palavra difícil. O que é esse negócio da ideologia? Ideologias são ideias carregadas de poder, que têm ampla circulação na sociedade. Tá? Ele é uma ideologia. Qual é a ideologia? De que existem raças, etnias que são superiores às outras. Quer dizer, o ser humano classificou, o passo seguinte é hierarquizar, minha gente. Não tem, e aí o idêntico e o alterado nunca vão se encontrar mesmo, né? Porque as culturas nunca se encontraram em sistemas de interpretação de mundo numa situação de harmonia, numa situação, né? Sempre foi um encontro de encruzilhadas assassinas, com cada cultura tentando impor o seu sistema de interpretação de mundo sobre a outra, né? A experiência da América, das grandes cidades da América, é a experiência de formação de enormes necrópolis. Por que necrópolis? Né? Porque são cidades, né? São Paulo, Houston, né? Cidade do México, são cidades construídas em cima do extermínio, né, de civilizações, de povos. Então são necrópolis, tem um elemento de né, de morte, de necropolítica, eu diria. Então, o racismo, mas o sexismo também, ele é uma ideologia, ideias carregadas de poder. No caso da raça, né, tem raças superiores e inferiores. Ele é só isso? Não, ele é uma estrutura. Por que ele é uma estrutura? Porque ele define o quê? Ele define vantagens e desvantagens conforme você está posicionado aí com a sua cor-raça. Se você nasceu de determinada cor-raça, você tem determinadas vantagens na estrutura. Se você nasceu de outra, você tem determinadas desvantagens. Outra característica dele, ele é um processo. Então, ele é uma ideologia, uma estrutura, um processo. Por que ele é um processo? Porque ele é dinâmico. Vocês acham que o racismo é o mesmo em todos os lugares do planeta Terra? Não, claro que não. Basicamente, vamos pensar na América, né? Porque a experiência das Américas é a experiência da colonização e do escravismo. É nas Américas que a noção de raça se cristaliza como cosmovisão de mundo, tá? Então, na América, você tem dois tipos de racismo, por exemplo. Você tem um racismo anglo-saxão. Esse racismo anglo-saxão, ele trabalha no binômio segregação-apartheid, tá? Na África do Sul, Estados Unidos, vamos pensar, está na América, vamos pensar nos Estados Unidos, tá? Segregação, apartheid.
Esse racismo anglo-saxão funciona assim. Segregação apartheid. O nosso é assim, formalmente. Teve lei, política de Estado, falando o bairro dos pretos, a escola dos pretos, a universidade dos pretos. Não. Nosso racismo não é assim. Nosso racismo é católico ibérico. Nosso racismo é católico ibérico. Nosso racismo articula o quê? Proximidade, intimidade e violência. Os fenômenos do racismo... Quais são os fenômenos psicossociais do racismo? Agora a gente já sabe. Quais são os efeitos psicossociais? Lembra que eu falei, nós vamos falar em fenômeno e efeito. Quais são os efeitos psicossociais do racismo? Agora a gente já sabe. É o preconceito e a discriminação. E a soma dos dois dá no quê? Numa humilhação social. Tá? Então, o que acontece aqui no Brasil? O racismo só se manifesta, se o racismo articula proximidade, intimidade e violência no Brasil, ele só se manifesta em situações de conflito e disputa. É só aí que os fenômenos, que os efeitos do racismo, quais? Preconceito e discriminação, se manifestam. Fora disso, a gente está vivendo e para mim essa é a ideologia, na democracia racial, minha gente. Todo mundo é igual. Tá? Pegaram? Aqui é chave para nós. Por quê? Porque todas as teorias que foram feitas no planeta Terra foram para entender, em geral, esse aqui. Segregação apartheid. Essa não é a nossa experiência. A nossa experiência é aqui, proximidade, intimidade e violência. O nosso racismo é do tipo católico ibérico. Então, são só em si, todo mundo está próximo, todo mundo é meio íntimo, né? Todo mundo tem o pé na cozinha, não é isso que fala? E a violência vem aonde? Quando você tem situação de conflito e disputa. Né? No jogo de futebol. Né? Então, no estádio inteiro grita, macaco pro aranha, mas filmaram a menina. No estádio inteiro é uma situação de disputa. Né? Na hora do emprego, na hora da abordagem policial, uma situação de conflito. É aí que os fenômenos do racismo se manifestam. Tá? Quais são os fenômenos do racismo? A gente já viu. Preconceito, os efeitos. Preconceito, discriminação, a soma dos dois, humilhação social. E a última coisa, que eu acho que é o que é mais importante para vocês, o racismo é uma forma de aprendizagem. A criança aprende desde cedo que tem cor de pele que vale mais, que vale menos, que tem sexo biológico que vale mais, que vale menos, que tem posição social que vale mais e que vale menos. E ela vai internalizando isso. Se isso está presente na nossa linguagem, se está presente nas nossas relações, ela vai perpetuar isso. Tá? Então, o racismo, ou o sexismo, ou a homofobia, eles são sempre uma ideologia, uma estrutura, um processo e uma forma de aprendizagem. Tá? Agora, no Brasil, do meu ponto de vista, o elemento mais fraco do racismo é o elemento ideológico. Pô, como assim, Alessandro? Como assim? Né? Porque a ideologia ela tem que ter uma característica que é a circularidade na vida social. E ninguém quer falar de racismo. Ninguém quer falar de racismo. Eu não sei como vocês acordaram cedo no sábado para vir aqui falar disso. Né? Por quê? Porque todo mundo é igual no Brasil. Então, qual é, de fato, a ideologia que circula no Brasil? Não é a do racismo, é a da democracia étnico-racial. No meu ponto de vista, é essa a ideologia que circula. Uma ideologia criada na década de 40, né, pelo Donald Pearson, que fundou ali a escola ali embaixo, né, a Escola de Sociologia e Política, né, porque ele faz a primeira tese sobre relações étnico-raciais no Brasil, e ele diz que o Brasil é uma sociedade multirracial de classes. Ou seja, não tem segregação e apartheid aqui. Né? O negro pode, entre aspas, ascender socialmente. Não é uma casta.
Não tá segregado territorialmente, formalmente. Né? E aí depois o Gilberto Freire pega isso, né? E fala, opa, é a democracia racial. Mas a ideia o fenômeno, quem estudou foi o Donald Pearson. Tá? A nossa história não precisa ser o nosso destino, não é mesmo? Então a gente pode fazer diferente. Eu faço um convite aqui para a gente perceber como estes marcadores, como a gente carrega estes marcadores de gênero, de raça, de classe com a gente, como a gente carrega, e como isso nos impede de ser indivíduos. E quando eu impedir alguém de ser indivíduo, eu impedi a igualdade entre as pessoas. Tá? É muito simples. Tu quer diminuir esses efeitos do racismo ou do sexismo? É muito simples. Cria ambiente cooperativo. Cria ambiente cooperativo. Se você criar uma ambiência cooperativa, você diminui na hora. Isso é resultado de experimentos, né? Você diminui na hora a manifestação de preconceito. Vem cá, caboclo, fala para mim. A gente é educado para ser cooperativo? Não, isso aí é discurso, coisa para vender livro, fazer turismo acadêmico. A gente é educado para ser competitivo, nego. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? Então, ó, se a gente é educado para ser competitivo, né? Esta é uma das grandes... Não vai dar tempo de falar. Mas essa é uma das coisas que geram rancor no ser humano, não é? É quando você divide, né, a sociedade em trabalho material e trabalho intelectual. Né? Quando você faz isso, você cria a sociedade piramidal. Na sociedade piramidal, não é? Você tem a tendência a identificar que quem está em cima da pirâmide, não é? Conduz o pensamento, conduz as formas idênticas, ideais de ser, existir e pensar. Né? Quem está embaixo carrega alguma desadaptação, alguma fragilidade a esta sociedade hierárquica, né? Mas a tendência nossa qual que é? É tentar se identificar com quem está em cima e tentar escapar de quem está embaixo. É a lógica do ciclista, não é? Para o ciclista andar, o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, então imagina, tu abaixa a cabeça para quem está em cima e pisa em quem está embaixo. Com isso eu estou tentando dizer o quê? De forma muito breve. O preconceito é estruturante da sociedade. Ele é estruturante da sociedade. Enquanto ele é a válvula de escape da sociedade. O Dubois era um cara dos Estados Unidos e ele resolve estudar assim. Ele resolve estudar os operários. Operários brancos e negros. Né? Estudo do Dubois é antigo, década de 60, por aí. Operários brancos e negros. Os dois eram oprimidos na luta de classes, não eram? Os dois eram oprimidos. Mas, então, por que eles não se uniam? Aí o Dubois, naquela linguagem dele, ele vai usar um termo assim, mas o termo é até bom. Ele vai falar assim, não, porque os operários brancos achavam que tinham um salário psicológico. Né? Olha a ideia. Quer dizer, tinha uma mais-valia ali, por ser branco. Percebeu, né? Percebeu. Isso é construído historicamente. Né? Tinha uma mais-valia ali. Então, por isso que eles não se uniam, tá? Então, aqui estão, negros, mulheres, outros monstros. Quando eu falo assim, é o nome de um texto. Se vocês quiserem, só põe na internet, negros, mulheres, outros monstros. Porque ele... trabalha com essa ideia, né, de tudo aquilo que escapa ao que é colocado para nós como o que deve ser o que nos devemos ser idênticos, né, nos identificar. Então aqui estão todos os signos portadores de fragilidade. Por isso que eu falei para vocês, olha, enquanto a sociedade for hierárquica, o
preconceito vai se manifestar. Tá? Nós temos preconcepções. A realidade é complexa e eu opero com elas. Rapidamente elas podem se transformar em preconceito. A sociedade hierarquizada não ajuda a gente a diminuir isso. Tá? Por isso que eu falei, ambiente cooperativo, eu não preciso, eu não tenho a manifestação disso. Né? Nós não somos educados para ser cooperativos nem solidários. Nós somos educados para ser competitivos, né? E individualistas. Né? E aí a gente tem umas excrescências na vida social, né? Do tipo, o caboclo chega lá todo, né, todo metido assim, e fala assim, não, você sabe que eu estou fazendo uma pós-graduação em liderança. Né? Gente, liderança só faz sentido em sociedade hierárquica. A gente tem experiência histórica que não seja sociedade hierárquica? Não temos. Né? Essa pirâmide aqui, ó, quem construiu a primeira pirâmide? Foram os egípcios lá. Né? Então, veja, classificou, hierarquizou, localizou, subjetivou. Gênero, raça e classe produzem isso. Tá?